Compartilho. Beleza. Boa noite, gente. Vamos para o nosso quinto encontro já, né, do ciclo. Hoje a gente vai ter um encontro chamado Fiando Pedidos e Acordos. É onde a gente mergulha nessa quarta etapa, né, do processo da CNV. Eu vou dar uma revisadinha em outros aspectos, a gente vai ser bem parecido com o último encontro. Vamos ter um momento de vivência, talvez hoje mais tempo, inclusive, porque no último encontro não deu para fazer tanto tempo. E momento de dúvida, de troca, né? Bem livre mesmo para a gente trocar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Tinha até falado hoje, mais cedo, com a Patrícia, que uma das nossas colegas, ela me perguntou, né, possibilidades da gente fazer um recurso de meditação mais ativo e tudo. E aí hoje, na hora da gente fazer o trabalho corporal, eu vou convidar a gente a fazer um trabalho um pouquinho mais ativo para a gente experimentar, tá? Lembrando sempre da autorregulação, né? Ninguém é obrigado a nada, é mais mesmo uma experiência aqui que a gente faz juntos para. Deixa eu tirar aqui, peraí, para facilitar nosso processo. Estamos aqui caminhando, ó, nessa imagem aí, a gente está então, ó, no Fiando Pedidos e Acordos com Autoconfiança, e estamos caminhando para a etapa final, né, a última etapa do curso, do ciclo. Então a gente tem depois desse encontro mais 2 encontros, a gente vai discutir nos 2 próximos encontros as estruturas de personalidade e formas de lidar com limites e com empatia com essas estruturas, né? Então, tanto o dia 11 quanto o dia 18 vai ser um trabalho dentro dessa ótica. Hoje, então, no trabalho corporal, eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Vou convidar vocês a se levantar e a gente vai fazer um breve movimento, né? Abrir alguns espaços do corpo, fazer um movimento que a gente chama de shake, tá? Que é uma breve vibração no corpo. E aí a intenção, a gente vai parar num certo momento, mas depois vou mandar para vocês alguns áudios, e a intenção de mostrar esse exercício é, em algum momento, a gente poder, em casa, fazer uma meditação ativa que se chama Kundalini, né? Ela foi desenvolvida pelo Osho, e é bem interessante o processo dela, porque ajuda a gente a se centrar bastante, a mover, a sair desse lugar, às vezes, de preguiça, de cansaço, tá? E a gente trabalha muito com esse tipo de dinâmica na nossa psicoterapia, né, que é a Core Energetics. Então, vamos lá, vai ser breve, hein? Não deixem de fazer. Vamos levantar. Quem puder, né, abrir a câmera, facilita muito, que eu consigo acompanhar vocês. E aí, gente, tem 3 exercícios simples, muito simples, tá? O primeiro deles, eu vou mostrar ali meus pés para vocês. Aí, deixa eu ver se dá para ver meus pés. Pronto. A gente vai ficar com os joelhos semiflexionados e com a distância deles na altura do quadril. Eu, né, tô descalço. Quem não tiver descalço faz esse movimento de sentir bem a sola do pé se encaixar com a superfície, né? Então eu tô aqui, ó, joelho semiflexionado, encaixando bem a sola do meu pé na superfície, sentindo bem, inclusive, essa região que dá no arco da sola do pé, bater bem no chão, né? Encostar bem no chão. E na parte superior do corpo, a gente está ali, então, de joelho semiflexionado, a gente está aqui, ó, na parte superior,
Com os ombros, a gente pode até facilitar, colocando ele para trás e descendo, né, na direção das costas. Então, a gente abriu os ombros, encaixou as escápulas. Se você quiser, você pode manter as suas mãos abertas assim para frente, pois facilita a distância dos ombros ficarem mais confortáveis, e a gente está ali nessa posição, então, joelho semiflexionado. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um balancinho, assim, ó. O joelho está meio flexionado, eu vou para um lado, sinto o peso da perna direita, eu vou para o lado, sinto o peso da perna esquerda, e vou sentindo esse peso, né? A sola do pé bem em contato mesmo com o chão. A minha inspiração, né, é daquele jeito que a gente faz quando a gente está sentado. A inspiração, eu deixo o ar entrar pela narina e sair pela boca. Deixo a boca mais leve aqui, o maxilar mais solto. Beleza. A gente pode parar num centro. Então, como é que é o centro? É igual quando eu estou sentado. Eu vou tentar encontrar um espaço em que eu não estou nem muito para trás, nem muito para frente, nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Eu consigo sentir o peso do meu corpo, tanto nas minhas coxas, quanto na sola do meu pé. E da minha cintura para cima, eu estou relaxado. Imagina que tem um fiozinho me puxando do topo da minha cabeça para cima e um fiozinho do meu períneo puxando para o chão. Então, eu me estico um pouquinho, fico ereto. A única parte do meu corpo que está flexionada é o joelho, semi-flexionado, né? E aí, na hora de... eu vou inspirar, e na hora de expirar, eu vou soltar o ar descendo um pouquinho, então, os meus joelhos um pouco para baixo. Isso vai fazer o quê? Vai gerar uma carga nas coxas. E aí eu inspiro subindo devagar. Expiro descendo. Inspiro subindo. A gente vai fazer isso algumas vezes. Então, descendo, expirando. Subindo, inspirando. Descendo, expirando. Aí fica lá embaixo um pouquinho e percebe como é sentir a carga na coxa, né? Então, assim, para quem, por exemplo, malhou perna, andou muito, vai talvez sentir as coxas um pouco tensionadas, né? Esse exercício, dentro da psicoterapia corporal energética, bem simples, é um exercício de enraizamento. A gente está tentando fazer contato com o solo, com o chão. Quando eu falo energia, né, a gente costuma ter uma visão, pode subir um pouquinho para não ficar tão desconfortável, né? Pode ficar aqui no centro de novo. Eu falo energia, a gente tem uma visão, às vezes, da energia como se ela fosse uma coisa mística, né? Mas dentro da psicoterapia corporal, bioenergética, corenergética, a energia é justamente isso, é a carga, é a temperatura, é o movimento, é a pulsação. Então, quando eu tensiono as minhas coxas para baixo, sinto o peso do meu corpo na sola do meu pé e faço contato na sola do meu pé com o chão, levando a minha atenção para esses lugares, eu estou trazendo carga, eu estou carregando a base do meu corpo. Eu estou fazendo um exercício que a gente chama de enraizamento, grounding, né? Aí, gente, uma meditação muito legal que algumas pessoas podem fazer, né? Que às vezes a meditação silenciosa, ela é difícil, né? Porque a gente, às vezes, nossa atenção muda de lugar, nem sempre a gente consegue finalizar ela naquela meditação silenciosa sentada. Uma meditação ativa que a gente pode fazer nesse movimento, a gente começar, então, em vez de eu descer e subir devagarzinho meu joelho, eu começar a fazer um balancinho. Então, lá na sola do meu pé, eu estou sentindo uma espécie de mola, né? Ele faz contato com o chão.
E a gente vai fazendo esse balancinho, 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 sentindo bem essa carga do corpo, mas na parte de baixo do corpo. Relaxa os ombros, relaxa a cintura, relaxa a face. O ar continua entrando pela narina e saindo pela boca. E na meditação, né, essa meditação que eu depois vou mandar o áudio para vocês, se a gente quiser, a gente pode até fechar os olhos e ficar lá, nesse balancinho, nesse shake. Tá vendo? A gente está vibrando, vibrando, vibrando. O legal do movimento é que ele vai durando um tempo até que fica orgânico, ficar fazendo esse shake. Né? Fica orgânico. Pode parecer estranho para alguns, né, nesse momento, ficar fazendo esse shake, mas isso dá uma regulada no corpo todo, tá? Inclusive, o Peter Levine, que é um outro psicoterapeuta da experiência somática, ele fala que alguns exercícios que induzem essa vibração, eles são exercícios liberadores, né? Porque a gente tensiona muito, especialmente nessas partes aqui do corpo. Então, vocês não precisam fazer isso agora, tá? Esse balancinho. Quem fez um pouquinho, quem não fez um pouquinho, faz só um pouquinho, só para perceber o balancinho acontecendo, né? E depois eu vou mandar um áudio em que vão ter 4 etapas. 2 etapas, a gente vai fazer esse balancinho. Cada etapa tem 15 minutos. Então, a gente fica ali 15 minutos, balancinho, respirando, corpo ativo, atenção no corpo. Quando a atenção foge, volta para o corpo. Aí as outras 2 etapas, uma a gente senta e só escuta a música e observa, e a outra a gente deita e relaxa. Então depois a gente vai mandar para vocês, tá bom? Então só para fechar aqui o exercício corporal, então, eu vou pedir para vocês imaginarem que tem um fiozinho no topo da sua cabeça, você mantém o seu joelho semiflexionado, e vai liberar a sua cabeça no chão mesmo, entregando um pouco as tensões. Então, a gente, ó, desce, 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 desce. Olho aberto. E solta o ar. Isso. Para subir, você coloca o queixo no peito e vai subindo vértebra por vértebra, bem devagar. Sobe bem devagar, vértebra por vértebra. Cabeça é a última que sobe. E aí a gente pode se sentar, tá bom? Então, depois eu vou mandar para vocês, né, os áudios da meditação Kundalini. E quem quiser experimentar sozinho em casa, escuta primeiros 15 minutos shake, né, esse shake. Aí inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, pode fechar os olhos, pode ficar com os olhos abertos, do jeito que ficar confortável. Aí faz a segunda etapa, mais 15 minutos. Aí terceira etapa é 15 minutos sentado, apenas escutando o som, inspirando, expirando, buscando atenção, e os outros 15 minutos deitado, relaxando. É muito legal essa meditação, tá? Muito legal mesmo. Ajuda muito quem tem dificuldade de fazer esse tipo de exercício mais parado, né? Do mindfulness que a gente convida aqui. E lembrando, por que que trabalhamos o corpo, né? Por que que trabalhamos essa observação sutil do corpo, atenta? Porque uma das características fundamentais de uma boa comunicação é a observação objetiva e essa capacidade de atenção. Portanto, quanto mais atentos, quanto mais treinamos esse tipo de exercício aqui, mais atentos a gente se torna e mais facilidade a gente vai ter, então, de praticar a CNV, tá? Beleza, galera, vamos seguir aqui nossa trilha. Hoje a gente adentra a 4ª fase, né, desses passos do diálogo com a comunicação não violenta,
que eu venho apresentando para vocês. Lembrando, a primeira fase a gente falou sobre observar os fatos, evitando julgamentos e avaliações, evitando, né, que a imaginação e a interpretação, especialmente aquela que está carregada de memórias e crenças, enviese o modo como a gente observa os fatos. O exercício básico dessa fase aqui é um exercício de observação concreta, descritiva dos eventos, uma tentativa de realmente evitar trazer adjetivos, interpretações muito elucubradas e muito complexas sobre os fatos, né? O segundo passo tem a ver com a identificação dos sentimentos reais em relação aos fatos observados. Aí a gente falou muito de qual é a diferença entre sensação, sentimento e emoção, e como que a gente pode, através de uma observação refinada, né, das nossas sensações, entender que tipo de emoção ou sentimento está se passando por nós e começar a se perguntar sobre as nossas necessidades. Terceiro passo, que a gente trabalhou no último encontro, tem a ver com o reconhecimento dessas necessidades. Esse é um tema que a gente vai retomar ele em alguns momentos, mas ele é um tema central, talvez, desses passos todos. A gente falou de alguns tipos de necessidades, aquelas que vêm de dimensões mais básicas, físicas mesmo, a necessidade de alimentação, necessidade de dormir, né? Até passamos por necessidades mais sociais e culturais, como interagir, até necessidades mais subjetivas, né? Como ter lazer, como, enfim, ser atendido quando alguém faz um pedido, alguma coisa assim. Então, essas necessidades a gente trabalhou no último encontro. Hoje, o encontro é sobre elaborar pedidos e construir acordos claros, específicos e concretos. Essa é a fase, né? Essa imagem, a imagem da mão estendida, é uma imagem que, para muitos de nós, ela gera vergonha. Para muita gente, pedir é um sinônimo de vergonha, né? Então, esse é um tema que... Deixa eu só... Peraí, deixa eu tirar um som aqui que está ligado, que está me incomodando. Só um minutinho, gente. Pronto, já tirou. Segundo Marshall, na nossa sociedade, especialmente na cultura ocidental, fazer pedidos, expressar o que a gente precisa, deseja, quer, com bastante clareza, gera um certo incômodo para as pessoas. É algo que é visto como uma fragilidade. No entanto, isso é uma falácia, porque, de uma maneira bem objetiva, ele vai dizer o seguinte, como está aí nessa frase, ó, quem quer, pede. Segundo a CNV, os pedidos enriquecem as nossas vidas. E mais, ele diz o seguinte, que sempre que a gente conversa com alguém, a gente está pedindo algo. No mais profundo, pedindo conexão, pedindo escuta, pedindo interação. Pedido nem sempre é só aquilo que eu falo assim, me dá isso, ou eu preciso disso. O simples fato da gente construir conexão é uma forma de pedir um ato básico, né, que define as relações, que é o ato de dar e receber, o ato de construir conexão. Bem, voltando aqui naquele nosso pisar, né, naquela estrutura criada pelo Pierre Weil, da percepção, imaginação, sentimentos, ação e reação, quando a gente trabalhou a percepção, a gente trabalhou muito a questão do que está entre a percepção e a imaginação, né? Especialmente as emoções carregadas de memórias e crenças. Quando a gente pensa na imaginação e interpretação dos fatos, eu convidei vocês a trocar a imaginação por aferição, né? Ao invés de eu imaginar e interpretar, eu perguntar, né? Olha, eu observei isso, é isso mesmo que está acontecendo? Né? Eu observei que você deixou a cama desarrumada 2 vezes essa semana. O que está acontecendo? Né? Eu estou aferindo. Quando eu falei dos sentimentos, aí eu falei também de emoções e sensações, eu falei que elas são carreadoras, né? Os sentimentos são carreadores das necessidades, e que quando eu identifico as necessidades, eu estou preparado para fazer pedidos e acordos.
Então, qual que é a grande estrutura que a CNV está nos propondo? Ao identificar as necessidades, eu não ajo e nem reajo aos meus sentimentos. Eu não entro num jogo de ação ou reação que pode ser violento. Eu parto direto para o atendimento das minhas necessidades. Eu posso definir que o objetivo da comunicação não violenta é atender às necessidades das pessoas, por meio, né, de pedidos e acordos que tenham um mínimo de equanimidade, empatia, honestidade. Então, isso aqui é uma, digamos assim, uma forma da gente entender que, se estamos atentos desde a parte da percepção, evitando cargas de interpretação e imaginação, identificando os nossos sentimentos reais e por trás deles as necessidades, estamos então preparados para construir aquilo que há de mais importante nas nossas relações, são os pedidos e acordos. Uma coisa que eu vim aprendendo e venho observando, inclusive no modo como as pessoas vêm construindo acordos, se relacionando, é que eventualmente a gente precisa, inclusive, registrar esses acordos, né? Registrar, às vezes, por escrito. Às vezes é muito difícil, às vezes num ambiente profissional ou num relacionamento afetivo, deixar os acordos bem entendidos. E isso traz, então, uma necessidade, muitas vezes, de retomar os diálogos, de perguntar para o outro, né, aferir com o outro se ele está entendendo a sua necessidade. Eu vou passar por esses caminhos aqui. Mas tudo isso indica uma coisa, que está por trás de toda essa estrutura aqui. É necessário o uso da força da vontade, entende? É necessária a intenção. Não existe possibilidade de construir, né, não violência, construir relacionamentos saudáveis sem ação, ação ativa, intenção, proposição. Isso dentro da Core a gente chama força da vontade, né? Então a gente tem essa dimensão importante da nossa personalidade. Se ela está enfraquecida, é provável que eu não consiga expressar com clareza ou buscar alcançar as minhas reais necessidades. Isso acontece muito quando a gente entra em conflito, né? Quando eu e a Fernanda, a gente acompanha alguns casais, e muitas vezes eles chegam em conflito, ou separados, ou se separando. E uma das coisas que fica muito evidente é que uma das partes, ou as duas partes, estão já profundamente desgastadas. Não existe mais energia disponível para a construção de um acordo. Por quê? Porque o processo ele está tão capturado pela interpretação de cada um, já não é possível mais identificar os fatos concretos que levaram às desavenças, os sentimentos estão tão carregados que é difícil fazer um exercício de descarga, de ter um espaço de respiro e construir um acordo calmo, porque as pessoas estão na desconfiança. Elas estão desgastadas, sem energia e muitas vezes sem condição, então, de fazer esse exercício ativo, que é pedir e criar acordos. Então, para elas é muito mais fácil agir e reagir automaticamente dentro de um mecanismo de violência, né, de vingança, de sei lá, tentativa de machucar o outro, do que construir levantar a bandeira da paz. Beleza. O Marshall vai afirmar o seguinte, isso aqui já nem é o Marshall, né? A Esther Perel vai afirmar o seguinte: um dos grandes problemas da nossa sociedade contemporânea, especialmente relacionamentos afetivos, né, amorosos, é a ausência dos acordos. A ausência de acordos está por trás das maiores brigas e violências. Tem uma outra psicóloga que trabalha com dinheiro, né, psicologia do dinheiro, a Adriana Rodrigues, a gente tem uma parceria, de vez em quando eu dou umas aulas no curso dela, depois quero trazer ela para dar uma aula para a gente também. Ela fala que um tema super forte que tem surgido, né, nos relacionamentos contemporâneos é o que a gente chama de infidelidade financeira,
que é quando uma das partes do casal não revela para a outra quanto ganha, ou esconde parte da renda, né? Ou se endivida profundamente e às vezes os encargos dessa dívida vai cair sobre o casal. Esse tipo de coisa tem a ver muitas vezes com as crenças, né, e significados que a pessoa tem, por exemplo, para o dinheiro e para a relação. E aí ela chega, a conclusão da Adriana e dos estudos, por exemplo, da psicologia do dinheiro é que falta diálogo na base das relações. Ou seja, o diálogo aqui, ele não é só um diálogo sobre assim, eu tenho o desejo de consumir tal coisa, ou olha, eu quero comprar tal coisa, porque assim eu me sinto melhor comigo. A falta do diálogo é a falta de uma construção, de uma noção do que significa para o outro a nossa vida em comum. Então, um acordo, aquilo que eu trago sempre no início dos encontros, né? Por exemplo, quando eu falo para vocês, posso contar com o sigilo de vocês? Gente, posso contar com respeito à diversidade do grupo? Posso contar com a autorregulação de cada um? Por exemplo, esse acordo que eu dou no início do encontro, ele é a base de construção do que eu, Lucas, facilitador, e a Fernanda, facilitadora, precisamos para que essa comunidade de aprendizagem tenha contorno. E aí a gente possa valorizar as individualidades, as singularidades. A gente tem um contorno comunitário. Então, a ausência de acordos está na base das grandes brigas e violências das diversas relações atuais. Eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente precisa estar bem atento. Um outro ponto, né, não só nos relacionamentos afetivos, a questão do dinheiro, mas no trabalho, como que acordos não bem estabelecidos geram muita frustração. Então, cada vez mais fica claro para mim que esses acordos, nas várias relações que a gente tem, precisam ser registrados. Não registrados assim, eu vou fazer um contrato no cartório, mas registrados assim, de uma maneira escrita. A gente precisa aferir com as pessoas se elas estão realmente, a gente está falando a mesma língua. As coisas precisam, em alguma medida, ser ditas, repetidas, igual eu fiz aqui nos vários encontros com vocês sobre os acordos da comunidade, porque isso enriquece as nossas vidas, né? Essa é uma leitura bem interessante do Marshall. Quando as nossas necessidades não estão sendo atendidas, o que a gente está sendo convidado a fazer, então? Expressar o que a gente observa, expressar os nossos sentimentos e expressar as nossas necessidades. Foi isso que a gente fez até o último encontro. Agora eu peço, então, que a gente possa fazer pedidos específicos. Pedimos que sejam feitas ações que possam satisfazer as nossas necessidades. E aí eu trouxe alguns passos, né, digamos, algumas diretrizes para essa questão dos pedidos. Deixa eu só responder. Pronto. Primeiro passo, gente. Usar uma linguagem positiva ao fazer pedidos. Falar o que a gente quer e não o que a gente não quer. Segundo Marshall, as pessoas costumam ficar confusas quanto ao que está sendo realmente pedido quando a gente fala na negativa, né? Solicitações negativas. E essas solicitações podem gerar resistência. Então, olha só um exemplo. Estou aqui trabalhando, estudando, e aí a Fê está ocupada. E aí ela chega para mim e fala assim, amor, você não quer ir ali na farmácia comprar um remédio para mim, não? Esse não quer, essa forma de expressar gera uma espécie de resistência. Eu posso estar num exercício de tentar entender a necessidade dela naquele momento. Nossa, a Fê comentou comigo mais cedo que ela ia dar uma aula e eu estou livre. Então, eu posso ir. Mas, normalmente, a tendência é que se esse pedido é feito na negativa, e às vezes o tom da voz, a pessoa está ali agitada, ansiosa, olha, você não pode fazer isso para mim, não? A tendência é que o interlocutor
crie algum tipo de confusão com esse pedido. Ele pode entender esse pedido como uma exigência e não como um pedido, né, cooperativo. Ele pode perceber algum tipo, pode interpretar que a outra pessoa está sendo arrogante, né? E aí eu trouxe um exemplo que o Marshall traz naquele livro clássico dele, né? Eu até falei para quem quisesse ler do capítulo 1 ao 5, hoje a gente está entrando no capítulo 6 desse livro. Esse exemplo ele traz nesse capítulo 6. Olha só. Um exemplo. Uma esposa, né, pede para o seu marido que ele não passasse tanto tempo no trabalho. 3 semanas depois, ele reagiu anunciando que havia se inscrito num torneio de golfe. Então, olha só, ela chega, olha, não passa tanto tempo no trabalho. Beleza, então tá, não vou passar. Aí ele foi e se inscreveu num torneio de golfe. Só que o que ela queria mesmo é ter dito que, eu queria ter lhe dito que desejava que ele passasse pelo menos uma noite por semana em casa com as crianças e comigo, né? Então, se ela tivesse feito aquele caminho que eu estou ensinando para vocês, P de percepção, I de imaginação, S de sentimento, aí apresentasse depois do sentimento necessidade e pedido, talvez ele teria refletido 10 vezes antes de fazer a sua inscrição no torneio de golfe. Né? Então ela falou, olha, eu estou percebendo que você tem ficado muito tempo no trabalho, na última semana você ficou talvez todas as noites, eu imagino, né, que, enfim, o excesso de trabalho possa ser também uma fuga aí, uma dificuldade de estar com a gente, é uma imaginação. Tá? Eu tenho razão, não tenho razão? Aí vamos supor que ele fala, não, não, é que realmente estou com muitas demandas. Então eu falo, então, é porque eu tenho, isso me gera um sentimento às vezes de isolamento, de solidão, e minha necessidade é estar com você, com as crianças, pelo menos uma vez por semana. É possível, né? Você daria conta de se organizar para estar com a gente pelo menos uma vez? Dessa forma, a possibilidade dele atender a esse pedido é altíssima, né? Porque em nenhum momento ela acusou, ela foi bem explícita em relação aos fatos, ela não está generalizando os fatos, ela está assumindo um sentimento vulnerável, que no caso é a solidão, e está pedindo para ele para se organizar pelo menos uma vez por semana. Ela está sendo específica. O pedido dela não é negativo, não é irônico, não é acusatório, não tem um tom de voz duvidoso, né? Então, voltando aqui, use uma linguagem positiva ao fazer pedidos. Fale o que você quer e não o que você não quer. Essa é a primeira coisa. A gente vai exercitar isso hoje, mas registra se você puder. Eu até mandei esse slide já lá no nosso grupo de WhatsApp, quem quiser acompanhar. Aí vamos para o segundo ponto aqui que eu trouxe. Evite frases vagas, abstratas ou ambíguas e formule solicitações na forma de ações concretas que os outros possam realizar. Ou seja, resumindo, que a gente seja específico na realização dos nossos pedidos. Então, olha uma frase que eu vou falar, né? Essa frase, ela nem parece um pedido, mas ela é muito comum nos relacionamentos, por exemplo, afetivos. Uma pessoa chega para outra e fala assim, poxa, você nem me dá atenção, né? Acho que você nem gosta de mim. E ainda fala assim com uma manha, sabe? Um jeito manhoso, assim, rindo. Segundo, né, o macho, esse é um tipo de expressão extremamente vaga e que pode gerar, na verdade, mais repulsa do que aproximação. A gente vai ver depois que isso tem a ver com uma personalidade que está se expressando dentro de uma oralidade, a gente chama. Existe uma carência, uma necessidade de ser cuidado, cuidada, uma necessidade de receber afeto. Mas essa pessoa ela faz isso nesse momento sem perceber que ela está expressando uma carência, faz isso às vezes rindo, brincando, isso pode até virar um jogo do casal. Mas a longo prazo,
a tendência é que o parceiro ou a parceira não identifiquem isso como uma necessidade, um pedido, e não atenda. E, na verdade, construa algum tipo de repulso em relação a esse comportamento, né? Tem outro exemplo aqui muito interessante também, que o Marshall traz no livro dele. Ele fala assim, tem 3 momentos, tá? É uma mulher que está participando de uma das oficinas dele. E aí ela fala assim para o marido, eu quero que você me deixe ser eu mesma. E aí ele fala, olha, mas eu deixo. Ela, não, você não deixa. Esse é o primeiro momento da oficina. Aí o macho vai conversar com ela, fala, não, espera aí, me conta um pouco melhor, tenta ser um pouco mais específica. Como assim deixar ser você mesmo? O que significa ser você mesmo? Ela fala, eu quero que ele me dê liberdade de crescer e de eu ser eu mesmo. Aí ele, olha, infelizmente está muito vago. Né? O que é ser você? O que é ser você mesma? Está faltando você ser mais concreta, dar mais condições dele realmente poder atender sua necessidade. Aí ele pergunta para o marido, você está disponível para atender a necessidade dela? Ele falou, não, eu tô. Aí, depois de muito diálogo, ela vai chegar numa conclusão. E olha que interessante a conclusão dela. Ela vai dizer assim, ó, isso é meio esquisito. Mas se for parar, se eu for para, se for para eu ser precisa, acho que o que eu quero é que você sorria e diga que tudo o que eu faço está bem. Perceba, é um pedido impossível de ser realizado, né, gente? Ele é um pedido egocêntrico, enfim, tem um problema aí da necessidade que ela quer ser atendida. É uma necessidade mais infantil, né? Mas é muito importante a gente chegar nessa clareza, mesmo que para isso a gente precise reconhecer alguma vulnerabilidade, perceber algum tipo de vergonha, né? Por quê? Porque se eu reconheço que eu quero, por exemplo, que a Fernanda atenda completamente todos os meus pedidos e sempre sorria e acha que está tudo bem, eu estou exigindo uma coisa que nenhum ser humano é capaz de oferecer. E aí fica impossível do outro atender. Só que se eu não esclareci para mim mesmo o que eu estou querendo, eu vou continuar pedindo. Eu vou continuar gerando essa tensão. Então, assim, no mais profundo, aí eu acho que esse caso aqui depois segue sendo trabalhado, né? Então, pode ser que no mais profundo ela estava percebendo o marido muito ocupado, ou ela estava vivendo um momento delicado pessoal em que estava se sentindo com baixa autoestima ou com pouca atenção. Então, no mais profundo, talvez ela pudesse colocar assim, olha, o que eu preciso é que a gente de vez em quando pare para conversar, para que você me escute um pouco sobre os meus problemas, para que eu escute um pouco você sobre os seus problemas. Talvez o pedido dela fosse um pedido de... Ela está tentando, de uma maneira indireta, expressar uma necessidade que ela mesma ainda não chegou à conclusão de qual é. Fala, Gayatri. Você levantou a mão, né? Sim, é porque eu pensei uma coisa aqui que eu achei interessante, quero compartilhar, é porque assim como no começo a gente faz o exercício, né, de separar o que é fato de interpretação, e é uma coisa bem objetiva, também no pedido a mesma coisa, né? A gente tem que ser objetivo sobre o que a gente espera da pessoa, né? Porque senão abre espaço para cada um interpretar da sua forma, né? Perfeito. Então, essa coisa aquilo que a gente foi bem descritivo, né, lá nas observações, aqui talvez isso também valha agora com mais, talvez a grande base que vai dar sustentação aos nossos pedidos é a capacidade da gente identificar as nossas necessidades. Se eu estou confuso quanto ao que eu preciso, é provável que eu expresse isso de uma maneira confusa para o outro. Quanto mais específico, né, não usando negativas, sendo mais concreto mesmo, sabe? Então, talvez assim, eu quero que você me deixe ser eu mesma. Pode ser assim, olha, eu identifiquei que estou muito sobrecarregada no cuidado da nossa casa. No último mês, eu percebi que eu não saí uma vez com as minhas amigas. Então, talvez
esse tipo de papo, que a gente chama de DR, né, discussão de relação, possa se tornar o que a gente brinca aqui, que é o CR, né, a construção de relação. Olha, então, no mais profundo, o que eu preciso é de tempo. É um tempinho de vez em quando para eu poder sair com os meus amigos, uma vez por semana. E talvez dentro da nossa relação, uma divisão de tarefas semanal. Pode ser que aqui esteja saindo, quando ela está falando que eu quero que você me deixe ser eu mesmo, esteja saindo o início de uma elaboração. Só que o interlocutor precisa estar disponível para trocar, porque se ele não tiver, eles vão entrar num jogo de acusação, né? Ah, mas eu tô te deixando fazer, para de me encher o saco, blá blá blá, e aí vira um jogo violento. O Felipe e a Hanna levantaram as mãos também. Não sei se o Felipe Eu desistiu. tinha, eu tinha levantado a mão. Tudo bom, gente? Boa noite. Eu tinha levantado a mão porque, como complemento do que a Gayatri falou, e você já entrou nessa, e eu acho que era um momento bom para eu dar o meu depoimento pessoal, já aplicando o CNV na minha vida, depois que a gente começou o curso, é de que, às vezes, quando a gente manifesta o que a gente quer, a gente não sabe exatamente o que a gente quer, porque a gente está ainda um pouco confuso. Eu vejo por esse exemplo dessa mulher que foi necessário falar uma, duas, três, quatro vezes, e eu acho que nesse diálogo com a pessoa que a gente está tendo, é importante instigar que a outra pessoa fale o que ela quer, mas ter a paciência de que às vezes ela não sabe e que talvez ela só consiga essa resposta amanhã, assim como eu tenho essa dificuldade. Não, olha, naquela situação eu queria isso, na verdade. Então, é um jogo não um jogo, vou usar outra palavra, é uma relação de paciência, né? De ir se descobrindo até entender como criar um novo idioma de comunicação. Perfeito, perfeito. E essa paciência, às vezes, ela demanda espaço, tempo, né? Essa coisa do casal, né, que eu estava falando. Alguns casais, eles precisam realmente, assim, de separação de corpos, né? Não estar na mesma casa, ficar um tempo sem se encontrar, até que possa reelaborar e reiniciar um canal de diálogo, porque eles se machucaram tanto, não se compreenderam e se acusaram tanto, e os pedidos foram tão vagos que isso gera esse tipo de situação que é, na verdade, mais destrutiva do que construtiva, né? Porque às vezes as pessoas têm um pouco disso. Ah, não, tal pessoa não conversa comigo. Aí beleza, aí quando os dois conversam, eles só brigam. Então nem sempre o diálogo vai ser um bom diálogo, né? Então é melhor às vezes a gente ter mais tempo de elaboração e menos diálogo do que mais diálogo não elaborado. E você, Hanna? Não, porque eu também, o que a Gayatri falou, né, de ser mais específico, eu penso muito com relação às crianças, né? Isso que você falou que confunde, né? Você falar não quero isso, para as crianças a gente fala muito não pode isso, né? Não faz isso, não faz aquilo. E é um exercício de consciência mesmo, né? De você pensar assim, tá, eu não quero que ela corra, o que que eu quero que ela faça? E é um exercício de mudar mesmo a forma de falar, né? Isso, como que isso é difícil. Mas, ao mesmo tempo, me parece muito mais fácil ser mais específico quando a gente está falando com criança, né? Porque parece quase que você tem que mastigar mesmo, a necessidade tem que ser muito clara. E talvez trazer isso para o mundo dos adultos seja mais complicado, né? Isso é uma reflexão que eu tive quando eu também estava tentando, né, fazer esses passos da comunicação não violenta na minha vida, essas semanas, né? E aí eu fiquei tão incomodada com uma situação, eu falei, cara, mas o que que eu quero nessa situação? Assim, como é que eu expresso o que que eu quero? Porque eu preciso expressar de uma forma que a pessoa entenda, mas ao mesmo tempo que seja efetivo para isso que eu estou sentindo. É muito difícil pensar, pelo menos para mim foi muito difícil Uhum. elaborar um pedido, né? Um pedido que me atenda, que seja para mim, voltado para minha realidade. Então, E muito enfim, legal, Rona, só você trazer compartilhando. isso.
Muito legal você trazer isso, porque uma das coisas que daqui a pouco está até num dos slides ali abaixo, que o Marshall vai dizer assim, olha, mesmo que a gente tenha muita clareza do que a gente quer, mesmo que a gente tenha sido específico, não tenha usado negativas, não tenha sido vago, falou concretamente, pode ser que aconteçam duas situações. Ou a outra pessoa não compreenda totalmente, ou ela acha que a gente está, na verdade, exigindo, ela se rebele contra esse pedido, né? E aí ele fala que um jeito que ajuda, né, na troca primeiro, a gente falar bastante do que a gente sente, do que a gente necessita fazer, todo aquele caminho, né? Eu percebo isso, logo eu sinto isso, a minha necessidade é tal, por isso eu estou te pedindo isso, sabe? Para ficar bem claro para a pessoa o caminho que aconteceu com você. E a outra coisa é exercitar, que é um dos tópicos que vai ser dos próximos 2 encontros, que é se exercitar essa empatia. E a empatia aqui é um pouco do exercício assim de trazer perguntas para a reação da pessoa. Uma pessoa reage assim, então você está me mandando fazer isso. Aí você fala, olha, quando eu te pergunto isso, então você interpreta dessa forma, como eu posso te dizer que o que eu estou precisando, na verdade, é muito mais simples. Entende? Assim, a gente criar esse exercício de ter, aí sim, isso que o Felipe falou, de ter muita paciência, porque pode ser que mesmo que você tenha feito todos os passos, todo o caminho, o outro está num lugar de reatividade, né? Aí as reatividades a gente viu um pouco lá naquele movimento inicial, quando eu estava falando das percepções. Pode ser que tenha a ver com registros, com memórias. Vamos pensar mesmo uma criança. A criança vive num ambiente, às vezes, em que ela é muito exigida, existe muita regra, muito pedido, muita exigência, na verdade. E aí ela pode interpretar que os seus pedidos são exigências. E aí as reações às exigências são sempre reações violentas, né? Então, pode ser que seja uma criança que ela está realmente com uma dificuldade de abrir mão de algum desejo infantil. Então, o exercício, até o tom de voz, o tipo de palavras que a gente usa, o modo como a gente olha para a pessoa, né? Tem uma professora de CNV que fala que sempre assim, a gente vai conversar com uma criança, é importante a gente agachar, ficar na altura dela. Ela é menor que você precisa falar uma coisa séria com ela, né? Você ficar da altura dela, não ficar de cima, né? Isso tudo tem efeito. Mas vamos seguir nesse tópico. Vitor, oi Vitor. Boa noite. Olá, boa noite, querido. E aí, galera, boa noite. Eu estou pensando aqui, a minha pergunta é como que a CNV lida quando a pessoa, ok, entendeu o pedido, a pessoa fala, pô, não vai rolar. Sim, Então, porque faz parte da vida também, né? Normal, né? sim. Só porque a gente pediu, a pessoa, pô, não estou afim de fazer isso. Enfim, eu tenho Isso, já minhas visões, mas queria saber para a CNV. Eu não claro, sei se isso vai claro. rolar na aula, Não, mas isso vai rolar aqui no um dos próximos slides aí, mas de todo modo, adiantando assim, pensando nesse tópico, o que define mesmo um pedido é a nossa disponibilidade de receber um não, porque senão não é um pedido, entende? Se eu te peço alguma coisa assim, sei lá, Ana, você pode passar no supermercado e comprar uma água de coco para mim, por gentileza, antes do nosso encontro? E aí ela fala assim, poxa, cara, não vai rolar, porque, enfim, eu combinei de passar em tal lugar, depois vou chegar muito corrido e não vai dar para fazer essa compra. E aí a minha reação é que vai dizer se o que eu realmente estou expressando para ela é um pedido ou uma exigência. Eu posso ter falado bonitinho, mas se a minha reação for uma reação assim, poxa vida, hein? Nossa, posso nem contar com você. Isso já não é. Isso, o que eu acabei de fazer foi uma maquiagem de um pedido, não foi um pedido. uma manipulação, né? O Uma pedido já vira uma manipulação, manipulação, enfim. tipo passivo-agressiva ainda, né? Porque é isso. Se a gente não estiver aberto para receber o não do outro,
o que a gente está fazendo não é um pedido. Por isso que o pedido, tem um lugar no pedido aqui que ele fala, que é assim, ele não coloca a gente num lugar de vulnerabilidade. Porque o real pedido envolve o outro dizer não. Então, não, não vai rolar. E aí ele convida a gente a ter algumas estratégias quando o outro diz não. Né? Por exemplo, vamos supor que eu te pedi uma coisa importante para mim e você disse não. E aí eu não entendi o porquê. Aí ele vai convidar a gente a trazer formas de parafrasear a sua resposta para eu tentar compreender. Então eu posso falar assim, então, Vitor, deixa eu só entender, você está me dizendo que você não pode atender porque você tem esse compromisso. Aí pode ser que o que eu estou interpretando nem é o que você está dizendo. Não, não, eu estou dizendo que eu não quero, porque eu não quero mesmo. Eu não quero porque eu estou sem energia. Entende? E aí, mesmo que isso me deixe um pouco sem graça, assim, não, então tudo bem, agora eu entendi. Você não quer porque você está sem energia, que você não está afim. Beleza, obrigado pela sua honestidade. Se eu tiver de boa mesmo, né, de boa com essa troca, não vai haver mago, não vai haver ranço, não vai haver mal-estar. Agora, se isso me gerar algum tipo de reação interna muito conflituosa e eu ficar resmungando e minha reação for me fechar, às vezes eu nem vou falar nada para você, mas aí eu me fecho, eu paro de conversar, eu não respondo as coisas que você me pergunta, aí eu estou diante de uma situação de exigência, na verdade. E é isso que ele fala, olha, é muito importante que a gente tenha real digamos, honestidade e transparência em relação aos nossos pedidos e a possibilidade do outro dizer não, porque se isso não estiver rolando, o que vai acontecer, na verdade, é a gente ficar num jogo, aí entra esse jogo de acusação, entra o que ele chama de... tem as 3 fases da libertação emocional. A primeira é a inconsciência total, a segunda é algo que ele chama como raivoso, resmunguento, agora eu esqueci o nome da palavra que ele usa. Mas é isso, a gente fica na reclamação, na rusga. E aí, no fundo, ele não está numa relação de autonomia, né? Porque, até voltando lá naquele conceito de saúde, de relacionamento saudável, que eu trouxe lá no primeiro encontro, saúde é autonomia, não é ausência de problemas. Problemas existem, é a nossa capacidade de lidar com eles de modo autônomo, né? Então, muito bom sua pergunta, porque toca no ponto central aqui, assim, a diferença entre o pedido e a exigência. Né? Aí pode ser que a pessoa que recebeu o não, ela possa ela possa compartilhar com o outro um pouco mais sobre a sua necessidade depois desse não. E pode ser até que o outro fale, não, então, em vez de eu não atender totalmente, vamos fazer um acordo? Aí pode ser que o acordo, ele vem sempre depois do pedido. O acordo, ele é a negociação, né? Ele é quando a gente fala assim, não, então tá, eu não posso totalmente, mas eu posso isso. Te satisfaz? Não, já me satisfaz bem, obrigado, isso já me ajuda bastante em relação ao que eu preciso. Pode ser que o desdobramento da conversa traga esse acordo, e pode ser que não, né? Pode ser que não mesmo. Então é muito boa a sua pergunta. Eu perdi a ordem aqui, deixa eu ver, tem uma ordem de mãozinhas levantadas, né? Eu vi que tem a Gayatri, tem a Ana e tem a Luciana. Então vamos fazer assim, Ana... Oi? A Ana levantou antes de mim, a Luciana Ai, não estou beleza. vendo, Então não vamos está lá, aparecendo para Ana. mim. Tá. Vamos lá, Ana. Eu acho muito interessante isso, Lucas, porque assim, e esse conhecimento nos traz uma sabedoria e proteção. Por quê? Porque eu já me envolvi num relacionamento anterior, em que eu escutava demais, mas se você gosta de mim, você tem que saber o que eu estou precisando, o que eu estou pensando. E se eu sinto que se eu tivesse um pouco mais desse conhecimento, dessa bagagem que o curso e até a faculdade de psicologia está me proporcionando, eu não teria vivido muitas coisas que eu vivi nesse relacionamento. Porque uma das formas, a gente percebe que a pessoa não tem domínio emocional é quando ela recebe o não. E eu passei era uma pessoa realmente abusiva, né, emocionalmente, e
eu fico assim pensando assim, claro que entra toda uma questão do relacionamento, né? Mas você vê, já aparece aí, porque uma pessoa virar para uma pessoa que está se relacionando e, quer dizer, nem pedia, né? Na verdade, eu tinha que adivinhar o que se eu gostasse realmente dele, eu teria que saber o que ele estava pedindo. E quando, que nem, né, eu estava falando, quando eu recebia um não, ou nem um não, porque eu não sei nem se força para dizer um não eu tinha, ele reagia de forma agressiva, né? E teve várias reações agressivas. Então, eu acho que também a CNV nos proporciona um pouco de proteção nesse sentido, de você ver, não, peraí, essa pessoa não é madura emocionalmente para eu prosseguir, ou aí porque que a gente já está dizendo relacionamento, mas inícios de relacionamento me starta muito isso, que com esse conhecimento a gente consegue ver a pessoa que tem um mínimo de domínio emocional, né? Assim, o quanto que é difícil, eu já penso assim, a pessoa tinha até outros problemas, né? Assim, outros problemas que não sabia receber isso não, né? A falta de conhecimento quanto dificulta isso para a gente. Tem um debate de uma galera que está falando de uma CNV crítica, né? Que traz um pouco dessa questão das relações de gênero, das assimetrias das relações de gênero, das assimetrias diversas, né, que a gente vive na nossa sociedade. E das formas de trabalhar isso é discutir o consentimento, né, o consentir, o sentir junto. Porque se você, por exemplo, me diz não muitas vezes, pode ser, então, que a gente reestabeleça o diálogo. Aí eu vou voltar nas 4 passos de novo. Eu vou dizer, então, eu estou percebendo que os meus pedidos não estão sendo atendidos na nossa relação. Eu te pedi isso, você disse não. Eu te pedi tal coisa, você disse não. Eu pedi tal coisa, você disse não. E isso me faz imaginar que a gente não está no mesmo, né? Assim, me faz imaginar que você não está tão ligada comigo. Eu sinto tristeza e minha necessidade é de compreensão, assim. Estamos juntos, estamos juntos. Eu gostaria de te escutar um pouco mais sobre o porquê dos tantos nãos. Então, vamos supor que ele estava incomodado com você por uma sequência de coisas que talvez você não quisesse. Vamos imaginar uma situação assim. Ele poderia, então, dentro de uma lógica de uso da própria CNV, te dar um retorno e iniciar um novo diálogo, né? E aí o pedido dele não seria mais para você, para uma ação sua, mas para um diálogo onde você se abra um pouco mais e se revele a respeito dos seus porquês. E ele se revele em relação ao que ele imagina e o que ele sente quando ele recebe um não. E é até Isso, de maturidade, né, Lucas? Porque eu falo assim, o problema todo, que nem nesse meu caso mesmo, era que não era nem tanto não, era que eu não conseguia nem imaginar o que a pessoa queria, porque estava virando uma coisa muito doida, entendeu? Então, assim, não é que até que não era uma sequência de nãos, o problema é que, assim, a pessoa, por isso que eu falo do conhecimento sobre o pedido, porque, assim, ele não aceitava fazer o pedido, porque eu tinha que saber o que ele estava pensando, sabe? Pensando no sentido, assim, de que ele não teria necessidade dele pedir, que se eu quisesse eu fazia, o que ninguém sabia, e, e isso começou a gerar uma agressividade, entende? Então, assim, e aí eu falo assim, é o conhecimento de você perceber até uma sacada de você sair de algo assim, porque você vê que não tem muito. Se eu tivesse um conhecimento de falar, não, olha, mas me explique o que você deseja, e até buscar um pouco da CNV, né? Mas me fale o que é, né? Que quando eu vivi isso, eu não tinha essa relação, mas esse sentido de que ele está pensando, que ele precisa de mim, o que eu posso dizer para ele, todos esses passos, né? A importância desses passos nos relacionamentos, né? perfeito, perfeito. Tem um componente aqui de educação emocional, ou tem gente que chama de inteligência emocional, tem um componente assim na CNV, né? Por exemplo, aquele mapa dos sentimentos mesmo, as necessidades universais. Quando as pessoas realmente se aprofundam nisso, a gente está fazendo o quê? A gente está ampliando o nosso repertório de diálogo
e de capacidade de identificação e diálogo sobre emoções e sentimentos. Isso já é, né, uma forma muito interessante de construir uma habilidade emocional, de desenvolver mais isso que a gente chama de aprender a conviver, né? E aí é muito forte esse componente que você está trazendo, porque ele está marcado por relações de gênero desiguais. Existe uma socialização que tende a privilegiar certos padrões, né, da nossa cultura, que favorece o que a gente chama de autocentramento masculino, que é uma dificuldade de abrir mão de um desejo, de uma vontade, de uma dificuldade de receber um não, né? Tanto que o movimento feminista, ao longo do tempo, teve que fazer uma das pautas ali, uma das bandeiras, dos slogans era não é não, né? Não é não. Para a gente criar um slogan desse, é porque muitas pessoas extrapolaram os nãos, né? Não respeitaram esses nãos. Gayatri, Luciana, você também tinha levantado a mão? Ou engano? Eu acho que não, né? Oi. Oi, querida. Você tinha levantado a mão também? Sim, mas não quis incomodar, não sabia se era Não, oportuno o fica à momento de vontade, falar. pode falar sim. Depois a Gayatri, ela levantou, a gente consegue. Não, eu ia fazer 2 comentários, um oportuno de associação, sobre esse processo de quando a gente perguntar uma coisa, o que realmente a gente está querendo saber, só fazer uma analogia aqui como dramaturga, né, e preparadora de atores também, que isso faz parte de um processo extremamente complexo quando você vai ensinar um artista a construir um personagem e ele recebe um texto, muitas vezes eles ficam muito tempo preocupados em como falar aquele texto. E todas as estratégias que estão por detrás dos artistas e criadores dramáticos que dão vida a personagens dos quais nós, como público, emprestamos nossas associações e também nos envolvemos e através deles vivemos e revivemos nossas histórias, todas as estratégias falam dos atores terem que descobrir o que o personagem quer dizer quando ele diz aquilo, o que está por detrás do que ele quer dizer. Não, o que ele está dizendo não é, na verdade, o que parece. Então, essencialmente, toda vez que um personagem fala, ele nunca está só falando, ele sempre quer alguma coisa quando ele fala, e ele quer alguma coisa concreta. Então, quando o personagem fala, eu te amo, para um outro personagem, o que ele quer com esse eu te amo? Falar que ele ama. Não, ninguém quer só desabafar. As pessoas querem alguma coisa concreta. Você quer que ele te abrace no final? Você quer que ele desfaça as malas? Você quer que ele feche a porta? Você quer que ele te peça em casamento? Então, o que está por detrás do que você... Então, acho que uma das coisas mais relevantes que eu vi até agora, aqui, no sentido do que traz para mim de acréscimo né, fortíssimo, foi essa sensação de que a nossa fala não é somente uma fala, o nosso desabafo, a nossa conversa, que ao nos conversarmos nós estamos querendo alguma coisa, e se é claro para nós o que nós estamos querendo, nós damos menos rodeios, nós jogamos um jogo mais inconsciente de vítima ou de projeção, e nos facilita muito também não perder tempo e energia com aonde nós percebemos ao longo de insistentes iniciativas que não está na oferta, né? Não ficamos fazendo um jogo inconsciente de que vamos mudar coisas, por melhor que as comunicações possam ficar, há coisas que estão disponíveis e coisas que não estão disponíveis, mas parte do lugar onde você sabe o que você quer, quando você descobre concretamente o que eu quero, em forma física, concreta, em forma de ação, qual seria a ação que o outro faria, que me daria a sensação de ter conquistado, de estar recebendo aquilo que está por detrás do meu discurso. Essa é a primeira coisa que eu queria colocar, que me deu assim, entusiasmo e vontade de fazer uma aula com você lá no meu filme. Maravilha, vai ser um prazer. E assim, isso que você trouxe é muito legal, porque volta naquela frase do macho, que isso para mim sempre também fica muito ressoando assim. Ele tá dizendo que no mais profundo, toda comunicação, qualquer coisa que eu fale, que eu expresse, tem um pedido por trás, tem o quê? Isso que você está dizendo, tem um querer, né? Tem um desejo. Então, pensando filosoficamente, né? Somos seres desejantes, assim. O que eu quero do outro?
Né? O que eu quero do outro se eu digo para ele que eu estou, por exemplo, uma coisa que é uma dos exemplos que o Marshall fala. Estou passando por uma pessoa que faz tempo que eu não encontro, aí ela fala assim... Aí você pergunta para ela, né? A famosa frase, tá tudo bem? Ela, olha, não tá tudo bem não, mas tudo bem, vai passar. O que essa pessoa quer quando ela fala isso? Né? E aí um dos exercícios que a gente depois vai trazer é até que ponto eu, que sou aquele que escuta, tá afim de abrir um espaço interno de se aproximar do sentimento de necessidade do outro e aferir, por meio de perguntas, o que talvez fosse um pedido do outro. Exatamente. Aí a maioria, quando pergunta tudo bem, a última coisa que eu ouvi é que não tá. Nossa, para que eu fui perguntar? Eu só quis ser simpático. Né? Agora, a que pergunta que eu trago, que não é uma pergunta, é não é uma dúvida, mas não sempre precisa me responder agora, para não desviar, mas, assim, nesse espaço do pedido e da exigência, a linha tênue, quando você coloca que fazemos um pedido, e aí, ok, há uma negociação, porque o exemplo que você deu, né, me traz água de coco, etc. e tal, assim, são exemplos que às vezes não estão por detrás de necessidades muito profundas e existenciais, né? Então, quando um pedido que demora para ser formulado, finalmente ele é formulado, né? E você tem um pedido que ele é uma necessidade, ele é substancial para você. Então, e você faz esse pedido recebe uma negativa, por exemplo, e ele é uma coisa que é existencial. E você deixa claro, por exemplo, isso aqui é fundamental, né, isso é importante para mim, isso é uma coisa necessária para mim, é uma necessidade minha. Então, do momento... E aí, é claro que, nesse momento, acho que é impossível que não haja uma frustração quando você tem uma coisa que é necessária e você quer essa coisa com a outra pessoa, você tem uma necessidade, e essa coisa que você quer não é sozinho, né? Eu quero ir para um parque, viajar e tal, alguma coisa que envolve, né, o seu trabalho, o progresso desse seu trabalho ou a progressão de uma relação, e é uma necessidade, o outro não quer. Então, assim, eu entendi a frustração, o sentimento de frustração, claro que é só porque eu não acho que necessariamente a pessoa ficar frustrada quando ela faz um pedido que é substancial é uma manipulação. Eu acho que essa frustração, se a gente negar um sentimento de frustração, a gente perde tudo que acho que a CNV propõe. Sentir o que eu sinto é honesto. O que eu vou fazer com o sentimento é outra história. Se eu vou usar esse sentimento e como eu vou conduzir os próximos passos, que eu posso, a linha tênue entre me submeter para agradar o outro e desistir com honestidade e escolher a sua necessidade, independente de onde ela vai ser concretizada. Né? Então, é só assim, não é muito, não quero tomar conta, é só porque tenho um pouco de receio quando os sentimentos ficam sempre fechados em rótulos, né? Não, muito bom. Esse é um caso, talvez, assim, que ele invoca a necessidade de um diálogo mais amplo. Então, por exemplo, pode haver uma negativa do outro a priori, e aí você coloca, olha, quando eu escuto a sua negativa, aí a gente volta para o diálogo. Eu me sinto, né, desconfortável, porque o que eu estou expressando é algo fruto de muita reflexão, é uma coisa bastante profunda, a minha necessidade, né? Você pode repetir a sua necessidade de diferentes formas, né? E aí, talvez o que possa ser convocado é uma pergunta para o outro sobre os porquês desse não, o que esse não representa, sabe assim, é importante nesse momento ser estabelecido um diálogo mais profundo, porque, Perfeito. ok, o outro tem livre-arbítrio e pode dizer não, beleza, mas aí, se você fez um exercício, né, de autoinvestigação, está se expressando, e esse não é colocado de uma maneira muito... não existe um diálogo sobre ele, aí é importante que esse diálogo aconteça, né? E aí, igual eu disse, talvez o que a gente possa começar a abrir mais é para um acordo, mais do que
talvez o outro não tenha condição de atender totalmente o pedido, mas existe a possibilidade de atender parcialmente, ou existir um diálogo mais elaborado, um tempo mais elaborado para que esse pedido possa ser atendido. Aí é um acordo que precisa ser estabelecido, né? E, normalmente, coisas profundas, muito profundas, elas se resolvem em acordos. É impossível uma coisa muito profunda ela ser resolvida num pedido muito objetivo, né? E aí, esse é um papo um pouco mais terapêutico, é um papo que demanda mais tempo, talvez, né? É o que me vem aqui Obrigada. agora, assim, a partir do que você está me trazendo, né? Aí, é claro, sempre precisa trabalhar com os fatos concretos, né? Ir atrás dos detalhes do processo, etc. Perfeito. Me coloco aí à disposição do que der e vier, tá? Obrigada. Valeu, querida. Gayatri. Eu estava pensando aqui em duas coisas, né? Quando o outro nega. Primeiro, assim, dependendo da situação, né? E da relação, eu fico pensando também, assim, tem níveis e níveis, né? É muito ahimsa, assim, é muito profundo você conseguir sempre lidar com as coisas desse lugar, né? É difícil pra caramba, né? Um negócio assim de realmente não abrir mão da conexão com o outro, mesmo que o outro às vezes não esteja nesse lugar com você, né? O que é mais difícil ainda, eu acho, porque também tem relações que as duas pessoas estão na intenção de construir uma comunicação não violenta. Eu acho que isso facilita muito até essa paciência que foi dita e tudo, né? Mas, assim, o que eu fiquei pensando é que às vezes a gente também não tem controle sobre o que a gente vai sentir sobre a reação do outro quando ele nega um pedido, que às vezes é muito importante, né? E que às vezes o que dá para fazer é só se retirar, assim, no sentido de, tá, aceitei, né? Que a pessoa não vai atender minha necessidade, mas não estou de bem com isso, né? Fiquei pensando que é possível não ser violento no sentido de se autorresponsabilizar por isso, né, de algum modo, ou menos violento, né, porque às vezes você vai se afastar, né? Mas também tem uma questão, assim, uma linha muito tênue, que é, às vezes, também quais são os nossos limites dentro de uma relação, né? Uhum. Porque, às vezes, é isso, uma relação que você está colocando ali uma necessidade real, que você refletiu, que assim, independentemente de por que o outro não possa atender, mesmo que você não entre num julgamento, às vezes você não dá mais para aquela relação, você está próximo da pessoa, né? Eu acho que é importante isso também, porque senão fica parecendo que a gente só consegue não ser violento se a gente não se fecha, né? Se a gente permanece, enfim. Acho que é complexo isso. E a outra coisa que tem a ver com isso também, mas é quando assim, porque é isso, é muito legal quando são pessoas bacanas que estão querendo também, né, construir uma comunicação nesse sentido, e aí todo mundo é humano, pode escorregar, mas pelo menos vai ter uma disponibilidade para tentar voltar, né, para esse lugar. Agora tem pessoas que estão totalmente fora desse mundo, né? E, e aí eu já vi umas coisas muito interessantes, assim, pessoal que trabalha com justiça restaurativa, que até faz o movimento inverso, né? De tentar... A pessoa está sendo violenta com você e você tentar ajudar ela a expressar qual é a necessidade dela. Mas, assim, dependendo da situação, você tem que realmente ser quase um Buda para dar conta de lidar com a violência, né, da pessoa sem se exaltar. Mas aí eu queria pedir para vocês comentarem, você ou vocês, né, comentarem sobre essas situações, né, em que a gente está tentando utilizar essas ferramentas, mas com pessoas que não estão nesse mesmo lugar e que às vezes até estão sendo bem agressivas, né, e desrespeitosas, enfim. E como, porque também é isso, assim, como é que a gente vai se colocar vulnerável? Fiquei me imaginando aqui numa situação, no meu trabalho, com uma pessoa específica, que é bem difícil eu me comunicar, né, com ele, assim, e aí eu fiquei me imaginando em algumas situações, assim, que ele já veio falar comigo já com um monte de pedras na mão, imagina eu lá fazendo um pedido com esse molde da CNV, aí meu Deus, eu não tenho nem segurança para me colocar vulnerável, né, assim,
Então, assim, às vezes eu só conseguia foi ver, falar, ó, isso aqui não e tal. Você está deduzindo, aí até usei as ferramentas no sentido assim, você está inferindo coisas, assim, não tem, não é, né? Aí meio que. Mas eu tive que me defender, então eu acho muito difícil, assim, eu acho que é lindo quando a gente dá conta, mas realmente quando a pessoa está te atacando, enfim, né? Queria que vocês comentassem isso. Uhum. Não, eu estava até tentando procurar aqui os slides do encontro passado, porque no encontro passado, vou falar da primeira questão que você trouxe, assim, do limite, né? Limite e necessidade caminham muito junto, né? Porque quem que indica o meu limite? É a minha necessidade. Se a minha necessidade não está sendo atendida, eu estou numa relação em que a pessoa não está atendendo a minha necessidade, pelo contrário, talvez ela está extrapolando um contorno que eu identifico que é necessário para o meu bem-estar. Eu vou precisar demarcar esse território, né? Vou precisar fazer uso das minhas habilidades para expressar para essa pessoa que ela não tem direito de ultrapassar esses limites, esse contorno. Agora, sabendo que se eu falo isso de uma maneira violenta, a pessoa vai ser mais violenta ainda, é importante que eu saiba como expressar. Então, aquilo que você falou ali, até que ponto a Luciana até também trouxe assim, até que ponto eu não estou me submetendo e até que ponto eu, na verdade, tenho que abrir mão da relação. Falar, tá bom, você não pode atender, eu preciso, vou me distanciar, né? Esse é um ponto muito sensível, porque esse depende muito de uma comunicação interna, de uma capacidade nossa de destrinchar as nossas necessidades, de entender quais são nossos mínimos comuns, sabe? Eu costumo dizer assim que é quase aquilo que é inquestionável, assim, aquilo que eu não estou disponível a negociar. Eu preciso entender isso. Só para eu entender isso, às vezes aconteceu de eu viver uma relação e a pessoa ultrapassar isso para eu entender que eu não quero nunca mais que aquilo seja ultrapassado, né? E aí isso pode gerar uma necessidade de romper a relação, porque aí não vale a pena se submeter. Porque o objetivo final de um pedido é enriquecer as nossas vidas. O objetivo final da CNV é gerar conexão e gerar, como é que chama? Desalienar-se, né, de coisas que nos impedem de viver uma vida mais plena. Então, se eu fico numa relação onde eu me submeto a uma situação em que a minha necessidade não é atendida, mesmo eu tendo produzido pedidos, tento construir acordos, eu estou me submetendo a uma situação que ela é invasiva, né? Aquilo que até a Ana trouxe de uma outra relação, né? Ela se torna uma relação invasiva. Então, uma hora eu preciso, infelizmente, dizer, olha, já que não é viável esse tipo de acordo, para que eu me respeite, eu preciso me retirar. Isso é a primeira coisa que você trouxe, né? E aí ela é super difícil, é um tipo de situação dolorosa, né? Muita gente espera que a CNV seja uma forma de resolução que não envolva dor, mas às vezes para ter paz, né? Para ter a rinça ali, eu preciso me retirar e isso dói, né? Agora, vamos falar da segunda questão que você trouxe. Estou produzindo diálogos com pessoas que estão agressivas, no marco de uma dificuldade de descrever os fatos, não identificam seus sentimentos, não se responsabilizam nem por sentimentos, nem por atitudes. Aí vai ter limites, né, também dessa comunicação. Não adianta a gente estabelecer uma comunicação em que o tempo todo você está sendo, como é que chama, empático, de certa forma, compreensivo, e o outro não te devolve isso, né? Tem um termo que a gente chama de burnout empático, que é assim, não adianta ser empático demais com uma pessoa que não tem nenhum mínimo de troca comigo, porque no mais profundo, o que gera, o que a gente está buscando é conexão. Agora, o Marshall, ele conta muitas histórias de situações bem difíceis em que ele faz um exercício de leitura do contexto. Então, vamos pensar assim, ó, a gente está diante
de pessoas que estão dentro do sistema prisional. Sei lá, uma amiga nossa que trabalha com homens abusadores, né, sexuais, lá na Papuda. Imagina, como dialogar com essa pessoa? E ainda mais quando você vai dialogar esse cara, ele fala que o que ele fez não foi nada, e ele nem reconhece o crime, e pelo contrário, ele faz chacota. Então, dentro desse tipo de contexto, aí é preciso usar uma linguagem um pouco menos simétrica, né? Ela precisa ter algum nível de autoridade e o outro precisa entender que as coisas que ele fala, faz, as reações e ações estão sob supervisão e a depender da reação dele, isso pode gerar elementos negativos para a pena, por exemplo, que é o caso muitas vezes do acompanhamento psicológico dentro do ambiente prisional, né? Mas é delicadíssimo para o psicólogo, para a psicóloga que está ali naquele lugar, porque ninguém quer aumentar a pena de ninguém, né? Assim, num sentido mais objetivo. Talvez tenha algumas pessoas que tenham uma intencionalidade negativa e queiram, mas num sentido mais objetivo, não. Então, o que fazer é tentar explicar, antes de começar uma relação, fazer uma espécie de exercício pedagógico mesmo. Ó, a gente vai ter uma relação aqui que vai funcionar tantas, sei lá, uma vez por semana, durante tantas semanas. Eu vou utilizar com você uma forma de comunicar, que é a seguinte: eu vou explicar o que acontece, vou buscar os fatos, eu quero que você me descreva os fatos. Sempre que eu não entender, eu vou te pedir para você ser descritivo, objetivo, eu vou te dar exemplos. Eu quero entender, dentro aqui dessa nossa troca, o que você sente, quais são suas necessidades. E aí pode ser que a pessoa, pedagogicamente, apreenda um pouco das ferramentas e tente usar. Pode ser que não. Pode ser que só reforce mais distância entre ela e você, né? Ela, olha que pessoa arrogante. O Marshall, ele sempre tentava, ele fala assim, ele deu até um exemplo nesse capítulo 6, que ele fala assim, ele chegou numa escola da periferia, lá em uma das cidades que ele estava trabalhando nos Estados Unidos, e ele tinha que ter uma conversa com os rapazes lá. E aí ele chegou e falou, olha, pessoal, tá todo mundo conversando, assim, olha, pessoal, eu vim aqui conversar com vocês, eu tenho uma coisa muito legal para apresentar para vocês e acredito que vai ser útil para a vida de vocês. Aí alguns foram escutar ele, mas a maioria não. E aí ficaram dois rapazes muito fortes. Então, até que o ponto ele chegou na frente desse rapaz e falou, olha, você escutou que eu estou chamando vocês virem aqui para frente? Aí ele falou, mas você é só mais um, que não sei o quê, e tal, tal. Ele falou, olha, como eu posso te dizer que o que eu estou te pedindo é simplesmente para você me escutar um pouco, porque eu tenho uma coisa legal para te oferecer. Qual é a forma que eu posso te dizer isso que você vai, né, que você possa entender? Aí isso meio que quebra a pessoa ali no argumento dela. Aí o cara falou, não, então tá, deixa eu entender. Né? E aí essa tentativa de ficar parafraseando o que ele está tentando dizer, deixar muito claro que a intenção desse tipo de diálogo não é uma intenção opressora, reforçadora dos processos que aquele grupo está vivendo ali naquele espaço. Mas, ainda assim, a gente vai ter pessoas que não vão, né, se abrir. Então, eu acho que é importante reconhecer que vai ter um limite aqui do uso da CNV, mas o Marshall mesmo usou em situações muito desafiadoras, né? Acho que tem uma coisa da habilidade, um pouco do treino da pessoa que está trabalhando, isso que você falou, né? Tem gente que usa aí em situações de justiça restaurativa, ou então de acordos, que tem que ter um exercício ali ativo, firme, não pode ser uma pessoa muito condescendente, né? Que fica... Não pode usar a máscara do bonzinho, né? É gentil, mas é firme, é objetivo, é concreto. Evitar muita fala, né? Sempre que houver muita fala, gente, as pessoas não param de escutar. Tem que ser falas curtas, objetivas, né? E é isso. Talvez a psicologia responda a isso com a coisa da construção do vínculo, né? Como é que a gente constrói vínculo? Depende sempre de com quem. Você precisa conhecer o contexto,
às vezes os vínculos são criados das maneiras mais inesperadas possíveis, né? Então, minha resposta é meio assim, né, Gayatri? Ela não é eu não tenho respostas para essa pergunta. Eu estou tentando pensar soluções, assim. Uma pergunta muito difícil. Posso Beleza, falar, gente. Fala, Hannah. Lucas? É Claro. porque isso que ela falou também passa muito pela minha cabeça e era uma das questões que eu tinha também, que eu ia fazer. Né? Até que, porque eu passei por isso também, né? De achar que eu estava fazendo, né? Um pedido, fazendo uma comunicação não violenta e a pessoa entrar, né, na defensiva e atacar também. Então eu fico muito pensando assim que é muito isso mesmo, de prática, né? De experiência, porque talvez vai muito do jeito que a pessoa recebe a informação, do jeito que você não soube expressar de uma forma, talvez, que vá fazer ela se sentir disposta, né, a te ouvir e a te entender. Eu acho que é muito uma questão de prática também, sabe? E talvez facilite colocar a gente nesse lugar de responsabilidade da forma que fala mesmo. Mesmo que estejamos tentando, o nosso melhor às vezes ainda não é suficiente. E tudo bem. Eu acho que não é uma coisa de culpa, assim, tipo, nossa, né? Eu não sei fazer. Mas é que às vezes não vai ser suficiente mesmo. E aí a gente tem que tentar mais vezes. Eu penso isso. Isso é bem legal. Uma das coisas que mais eu acho que a gente entra em contato no início da prática da CNV é com a frustração. Porque a gente, né, fala a gente assim também generalizando um pouco, mas eu vivi muito isso, assim, de praticar e não ter os retornos. E às vezes no início ele é um pouco mecânico mesmo, assim, né, a coisa dos passos. Quando eu comecei a usar o pisar mesmo, assim, né, ele era meio mecânico, porque eu percebo, eu imagino, aí eu sinto. Então nem todo mundo está disponível para esse papo. Hoje eu já consigo às vezes perceber assim, a depender do contexto, eu posso ir direto na expressão da minha necessidade, ou direto na expressão do meu sentimento, ou o que vale mais ali é descrever o fato e fazer uma pergunta, né? Eu trabalho muito com perguntas, eu acho que trabalhar com pergunta é muito legal. E é até uma coisa que eu ia responder aqui, pensando na sua questão, Hannah, e também pensando um pouco ainda na questão da Gayatri, um dos passos aqui que eu trago também sobre o processo dos pedidos após realizar um pedido, que ele é claro, específico, não usa negativa, né? Então ele é sempre positivo. É importante, eventualmente, pedir retornos das pessoas. Então, para ter certeza que a mensagem foi recebida, a gente pode pedir ao ouvinte que repita. Né? A gente fala assim, digamos assim, você está entendendo o que eu estou te dizendo, né? Pode até repetir um pouco o que você disse. Expressar outra coisa, apreciação, quando o ouvinte tenta atender o seu pedido de repetição. Então a pessoa respondeu e aí, muito obrigado, nossa, valeu demais. Evitar esse tipo de coisa assim, você não me ouviu direito, não foi isso que eu quis dizer, você está me interpretando mal, né? E aquilo que o Vitor tinha trazido, demonstrar empatia com o ouvinte que não quer atender nosso pedido. E aí essa frase aqui é uma frase, Vitor, que o Marshall fala assim, todo não é um sim para a necessidade do outro. Então, todo não do outro é um sim também. Só que é um sim para a necessidade dele. Se a gente está realmente interessado em construir conexão e talvez não esteja lidando com uma necessidade tão profunda, porque aí tem aquele caso que a Luciana colocou, que pode ser que a nossa necessidade seja muito profunda e gere muita frustração receber o não do outro, é possível talvez fazer contato com esse sim do outro e talvez tentar demonstrar para o outro a busca do seu sim, né? Do que você está precisando, talvez
repetir de novo o que você precisa, ou então dizer, não, beleza, eu entendi, tá jóia, por hora não é possível, né? Eu vou ver outra forma de atender o que eu estou precisando. Agora, pode ser que o outro fique meio chateado quando a gente peça um retorno para ele. Então, você pode dizer assim, você quer que eu repita? Você vai falar quantas vezes? Você acha que eu sou burro? Pode ser que a pessoa faça isso, né? E aí o maestro fala assim, não, quando isso acontece, então você fala para a pessoa, você demonstra para a pessoa que você imagina que ela pode estar sentindo diante do seu pedido. Você está dizendo... Então, você meio que faz a paráfrase, né? Você está me dizendo que ficou chateado, que deseja respeito pela sua capacidade de compreender as coisas. Está dizendo que ficou chateado porque quando eu falo, te peço para repetir o que eu disse, você acha que eu, né, posso estar te desrespeitando. Esse é um tipo... Se a gente chegou nesse lugar aqui, a gente está num lugar delicado, viu? Se a gente chegou nesse lugar, é porque realmente a pessoa está muito reativo ao que a gente está pedindo. Deixa eu só passar para mais aqui, ó. Vou passar para a Corine e para a Fabiana, mas deixa eu só explicar esse último aqui, 3, que aí eu sigo a linha do raciocínio. Aí eu já passo para vocês, tá? Corine e Fabiana. Tem uma outra coisa aqui que ele traz, aí ele traz de uma maneira mais difusa, por isso que eu coloquei no ponto 3, 3 sugestões. Evitar tons agressivos, irônicos. Então, tem formas de falar, às vezes fala assim, então quer dizer que você está precisando de tal coisa, sabe? Tem tons. Você pode resolver isso aqui, por favor? Nossa Senhora, não estou aguentando. Sei lá, tem jeitos de falar que, gente, foram usados, vai gerar reatividade. Não tem jeito. Evitar formas indiretas de pedir por meio de afirmação e reclamação. Por exemplo, estou com sede. Beleza, né? Isso é um jeito da pessoa tá pedindo alguma coisa. Então eu estou com sede. Que calor. Né? Nossa, que mau cheiro. Sei lá. Esse tipo de afirmação, quando ele é muitas vezes repetido, gera no outro uma coisa do tipo assim, tá, o que você está pedindo de mim? O que você quer que eu resolva? A tensão que a pessoa que está sentindo mal-estar passa para outra. Então isso também é uma... Vou dar um exemplo já que eu achei fantástico também. E buscar, e aí isso aqui talvez seja a grande saída para muitas das coisas que a gente trouxe aqui. Sempre que a gente for expressar um pedido, especialmente quando são coisas mais profundas, expressar o que a gente sente, né? Falar ali, fazer aquele pisar. O fato, a imaginação, o sentimento e a necessidade. Porque isso gera para o outro uma clareza do... Você não está só pedindo, você está se abrindo, né? Esse paradigma da revelação. E aí eu acho que a gente tem mais condição de se fazer entendido. Então, deixa eu só dar esse exemplo, aí eu já passo para vocês. Olha o exemplo. O esposo fala para a esposa, eles estão num trem. Aí ele fala, nossa, eu nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida. E ele fala isso várias vezes. Ok, você escutar uma reclamação uma vez, né? Só que eles falam tantas vezes que a esposa, sem saber o que responder, ela vira para ele e fala assim, a velocidade dele é controlada eletronicamente. Só que ela já está na ironia. E aí ele repete de novo. Mas eu nunca vi um trem andar tão devagar na minha vida. Então o que ela fez? Ela retrucou. Bem, o que você quer que eu faça? Você quer que eu saia, empurre ele? Qual o resultado disso aqui? Os dois estão... Ela está super incomodada com ele está super incomodado com a situação. Então uma alternativa aqui seria ela escutar para além da reclamação. Então parece que você está com medo de que a gente vai perder o nosso avião e está se sentindo contrariado porque preferiu um trem mais rápido. É isso? O que está acontecendo? Aí se abre um espaço para um diálogo e a reclamação dele, que é difusa, não é sentida por ela como uma demanda dela. Gente, isso aqui acontece muito comigo. Esse é o tipo de coisa que muitas vezes me incomoda. Assim. Eu tenho essa tendência de... Se alguém reclama perto de mim, eu tendo a levar para o pessoal. Assim, o que você está querendo falando isso tantas vezes?
Porque, ok, se a pessoa te revela uma vez, você fala assim, nossa, sinto muito, né? Que pena. Mas a pessoa fala muitas vezes a mesma reclamação, ela está te pedindo alguma coisa, entende? Tem algo, parece que ela está querendo algo de você. E aí, no mais profundo, talvez o que ela esteja pedindo é uma empatia, assim, sabe? Uma aproximação do que ela está sentindo, do incômodo, sabe? Algo, uma solicitude do interlocutor. Esse aqui é talvez um dos desafios, para mim, pessoalmente, mais difíceis desse tipo de tema. Mas vamos lá, deixa eu escutar então a Corina e depois a Fabiana. Corina. Oi, desculpa, eu estou sem vídeo que eu cheguei meio cansada. Estão escutando? Estou te escutando, beleza. Não, é em relação à fala da colega, em relação à questão da frustração de você não conseguir o resultado almejado. Eu já passei por essas situações algumas vezes, e aí eu refleti já, até com minha psicóloga, sobre uma questão que a gente pode se avaliar também em relação a essa frustração. Aquela questão de você querer também ter controle, de ter controle de tudo, né? Que é uma coisa do superego perfeccionista, eu estou fazendo tudo direitinho, então tem que sair tudo certo. Nós não temos controle de tudo, né? Temos que colocar na cabeça que a gente faz a nossa parte, e numa relação são dois, né? São dois. Então, às vezes, ontem eu estava até vendo um filme que é... Como que era o nome do filme? Ele não está tão afim de você. E o filme é antigo, né? Muita gente já pode... A moça fazia tudo e não tinha resultado para conquistar o cara. E aí, tipo assim, não adianta uma pessoa fazer a parte dela e a outra não fazer. A relação é de dois, né? Então, não adianta você querer também ser a salvadora da pátria, ser a Perfeito. controladora das situações. A gente tem muito isso, no geral, de querer controlar a vida, controlar a situação para não ter frustração e sofrimento. Então, assim, ultimamente eu tenho, por exemplo, tentado colocar na minha cabeça vou fazer a minha parte, vou fazer a minha parte. O que cabe a mim. O que cabe ao outro, eu não tenho controle. Né? Isso é Eu não tenho libertador, né? controle. Libertador. Como? Pensar. Isso que você está trazendo é libertador, né? Sim, não tenho controle, porque senão a gente fica a vida toda correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, e na dependência emocional, né? Numa dependência emocional da reação, da motivação do outro. E que o outro nem sempre está maduro. Às vezes não está no tempo dele. Não está no tempo dele, não está maduro. Às vezes vai ser, sei lá, quem é espírita acredita que vai ser em outra vida, entendeu? Não vai ser nessa vida ainda. Então, assim, eu acho que eu já tive bastante. Eu fui casada há 28 anos, né, Lucas? Você sabe disso. 28 anos. Depois de 28 anos, eu me separei. E eu lutei muito nos últimos tempos para o meu marido fazer terapia, por exemplo. Que eu faço terapia há muitos anos, queria fazer para facilitar essa questão de diálogo, de comunicação, dessa percepção de sentimentos. E chega uma hora a pessoa não quer. Você vai fazer o quê? Amarrar, obrigar? Então, tipo assim, você faz sua parte, faz o convite, né? E não vai obrigar a outra pessoa. Então, eu enxergo muito essa situação na comunicação não violenta. Uhum. E muito forte isso que você está trazendo, Corina, assim, me toca muito, porque tem uma coisa aqui que a gente vai mostrar nos 2 próximos encontros, que é uma coisa que a gente estuda muito aqui, que é tentar entender um pouco da estrutura da personalidade das pessoas com quem a gente lida. É óbvio que todos nós somos muito, muito complexos.
a gente não se reduz a essa teoria de estrutura de personalidade que a gente vai apresentar para vocês. Mas essa teoria que a gente vai apresentar nos 2 próximos encontros, ela ajuda muito a gente perceber tendências das pessoas. Então, por exemplo, pessoas, você falou assim, vou repetir um pouco da sua frase, você, a gente tenta, às vezes, controlar um pouco do outro e tal. Aí eu vou reformular aquele acordo, né? Não, você experiencia um pouco essa situação. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm muitas questões com o tema do controle. De controlar e ser controlado. Tem pessoas, por exemplo, que já tem muito a questão da desconfiança, da traição. Uma sensação de que pode estar, de que não existe reciprocidade total nos relacionamentos. Tem outras pessoas que já têm uma dificuldade de estabelecer vínculos mais profundos. Elas parecem estar sempre mais separadas do coletivo. Então, isso dentro dos nossos estudos aqui da psicoterapia corporal, a gente chama de estrutura de personalidade. É difícil identificar com clareza, porque todo mundo tem um pouquinho de cada uma delas, mas a gente tem tendências, né? Então, por exemplo, para mim, Lucas, uma tendência muito forte é quando eu me sinto traído. Mesmo que o outro não tenha me traído, se eu imagino que foi traição, e pode ser assim, uma mentira, uma coisa, e isso já me toca num nível que é muito difícil para mim estabelecer empatia, e é muito difícil para mim lidar com a falta do atendimento dessa necessidade. Então, por exemplo, o tema do controle talvez seja uma questão que passa um pouco aí pela sua biografia, né? Controlar, ser controlado, como isso é, como lidar com isso, porque a gente pode estar tocando aí no ponto mais sensível da sua biografia. Aí, praticar a CNV é difícil, porque a gente está no ponto mais sensível. Aquilo que dói mais. Aquilo que... tem uma metáfora que fala assim, a pedra cai no pé. O que a gente faz? A gente grita. Né? Então, aquilo que dói mais faz com que as nossas reações sejam mais automáticas e inconscientes. Aí é mais difícil ter um diálogo mais complexo, elaborado. Então, acho que esse ponto que você está trazendo já é um tópico adiante do que a gente está trazendo, mas me toca muito, porque é isso, né? Você, de certa forma, o que eu escuto é assim, poxa, eu tentei de muitas formas. E é difícil estabelecer esse diálogo, né? Como fazer? Às vezes é realmente difícil, aí o resultado muitas vezes é um rompimento de uma relação, isso gera dor, isso gera mal-estar, né? Mas que bom E que... só para completar, Lucas, só para completar, tem um livro de autoajuda que é bem fininho, a maioria deve conhecer, que é a Linguagens do Amor, né? Ele ajuda muito. Você estava citando os exemplos do livro do Marshall, eu estava lembrando do livro, porque lá ajuda muito a pessoa a conhecer suas necessidades, porque teve gente aí que falou assim, a pessoa nem conhece, né? Nem conhece a sua necessidade, nem sabe o que quer. Aquele livro Linguagens do Amor parece assim bobinho, porque é uma autoajuda, mas ele assim, ele dá uma luz assim, né, para a pessoa se identificar o que para ela é mais importante. Sim, é um livro legal, eu acho que ele é um livro que ajuda, né? Ele ajuda muito. Isso, ajuda, exatamente, autoajuda, ajuda. Tem um outro livro, que depois eu vou pegar o nome, eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou mandar para vocês também. É um livro que ele ajuda a gente a perceber formas de comunicar o que a gente quer atender. Porque aí ele ajuda a gente a perceber assim, técnicas mesmo, assim, como que eu posso passar para o outro a minha necessidade dentro de uma forma que isso tem a ver com esse outro, porque nem sempre é só uma conversa que vai resolver, né? Mas, enfim, eu estou aqui, né? Cada vez que a gente tem uma aula, eu chego com um plano
E a gente eu não consigo atender esse plano, né? Eu estou com essa questão. Acho que mais umas 5 aulas, Lucas, a gente continua, a gente Eu termina o estou curso, pensando em mais umas propor 5 mesmo, viu? aulas. Estou pensando depois em propor uma extensão aí, mais Eu adoraria. vivencial para a galera. Vamos ver como que o grupo atende, mas porque hoje mesmo, o que eu fiz? Eu até parei de apresentar aqui, viu, os slides, gente, porque aí eu vou atender as perguntas, ainda temos a Fabiana e o Léo, e aí no próximo encontro eu sigo apresentando esse tema dos pedidos, faço o exercício que estava programado, e aí a gente inicia o tópico relativo às estruturas de personalidade, para a gente fazer essa leitura das tendências das pessoas, aquilo que é mais doloroso, aquilo que é mais difícil para as pessoas lidarem em termos de personalidade, né? Mas vamos lá. Corina, gratidão enorme, viu? Muito mesmo. É muito rico para mim ter a sua interlocução. Obrigado. E agora, Fabiana, depois o Léo. Oi, Lucas. Na verdade, eu tinha levantado a mão antes de você falar sobre a forma de pedir por meio de afirmações, e aí eu não tinha entendido, mas aí logo depois você falou e deu exemplos. Então, tá tudo tranquilo. Beleza. Pedir por meio de De afirmações. afirmações, mas já tá respondido. Mas você tem algum caso, algum exemplo que você acha assim, alguma Não, situação, não, né? Tá bom, não. beleza, tranquilo. Qualquer necessidade assim específica, às vezes um exemplo, a gente não precisa citar nomes, a gente pode trabalhar ele aqui junto, pensando tentando aplicar, tá? Mas obrigado, Fabiana, beleza. Beleza. E você, Leonardo? Boa noite, Lucas. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Não é nem... É só uma... queria falar para você o seguinte, para vocês, né? Eu fico escutando tudo, assim, e fico revendo o que passou e vendo o que eu estou vivendo agora. Eu sou muito abençoado. Estou com uma mulher maravilhosa, que é a da Core, que me apresentou esse novo mundo. E estou me tornando uma pessoa tão melhor, Lucas. Está sendo tão bom estar aqui com vocês, aprendendo e colocando isso em prática. Às vezes eu começo a querer voltar no que eu era. Eu lembro das nossas aulas e a Dani é maravilhosa. Ela é espetacular. Ela já sabe levar e eu vejo que eu estou indo para um lado ruim. Eu vou e refaço aquilo e está sendo maravilhoso. Eu queria só passar isso para vocês. Está sendo uma coisa maravilhosa estar aqui, aprendendo com você, com todos vocês. E eu estou muito feliz, muito feliz. Eu queria só passar isso para vocês, está sendo muito bom. Nossa, isso aqueceu o coração. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo. Para a gente é uma honra, sabe? Assim, eu estava falando com a Fê, assim, terça-feira para mim é o melhor dia da semana, porque é o dia que eu dou, e olha que eu dou aula de manhã, depois eu dou aula à tarde, né? Mas E é o para dia mim que também, só não é melhor quando estou com a Dani, mas é bom. Muito bom, eu estou muito feliz mesmo, porque está me ajudando. Esse é um grupo muito rico, porque vocês estão trazendo muitas perguntas. É interessante, né? Os últimos grupos, pelo menos, eles traziam muitos pedidos no sentido de, vamos analisar essa situação da minha vida, né? E esse é um grupo que já traz mais perguntas, e aí as perguntas a gente vai trabalhando elas, e elas vão ajudando a gente, pelo menos a minha, a Fernanda aqui, a ir atrás mesmo de novas referências, recursos, né? Então está sendo muito bom. Agradeço, Léo, é uma honra, vamos seguir junto, é um aprendizado aí eterno, né? E que bom que a gente está desenvolvendo Exato. essa arte, né? Essa arte de relacionar com autonomia, com mais maturidade, com Não, eu tô me disponibilidade. relacionando melhor com a minha família, com minhas filhas, com a Dani, que está me ajudando muito. Está sendo maravilhoso. Obrigado mesmo, pessoal. Ai, que bom, que bom. Obrigada, Léo, pela partilha. É importante, né, para a gente saber que tá ajudando realmente na vida de vocês, né? Porque é isso que faz sentido para a gente estar aqui, né, dando todo esse conhecimento para vocês, porque ajudou a gente, né, como pessoas, como casal, como profissionais. E aí aproveitar esse finalzinho também para falar para vocês que
uma das coisas que ajuda muito a gente também aqui em casa e na nossa vida, né, também profissional, é uma das ferramentas da Vivescência Terapias, assim como a CNV e a CORE, né, que muita gente tem citado aqui a CORE, é a aromaterapia, né? Algumas pessoas aqui já conhecem, são minhas alunas de aromaterapia, né? A Flávia, a Helga, algumas pessoas, e comentar, né, que amanhã eu vou ter um evento gratuito, aberto, que é uma palestra para quem está começando na aromaterapia, para realmente falar dos 3 óleos essenciais que são coringas, né, que se você tiver em casa, você consegue resolver mais de 30 questões da sua família com esses óleos, que são os óleos mais usados no mundo todo, né, lavanda, hortelã-pimenta, limão siciliano. E eu vou falar desses óleos e dessas questões que eles resolvem, e vou abrir também a turma de aromaterapia. Então, algumas pessoas tinham me perguntado sobre isso, né? E aí coincidiu que a gente está encerrando aqui esse ciclo e vai abrir essa turma. Então, se vocês tiverem interesse, né, mesmo que vocês não queiram fazer o curso agora, quiserem participar dessa aula, vou mandar para vocês o convite lá no grupo. E também se conhecerem pessoas que estão começando na aromaterapia, né, que queiram aprofundar os conhecimentos, também podem convidar essas pessoas, porque realmente é algo que, para mim e para o Lucas, né, fez muita diferença, né? Assim como a CNV mudou o nosso relacionamento, a aromaterapia muda a forma da gente cuidar um do outro, né? Então, quando eu não estou bem, ele já sabe mais ou menos o que ele pode me oferecer de óleos essenciais. Quando ele está passando por alguma dificuldade, eu já fico atenta, já falo aqui, meu amor, tem um olhinho para você, né? Então, assim, é muito legal a gente poder cuidar um do outro assim também, né? De forma natural. É muito lindo também, é uma forma, é uma linguagem do amor, né? Como a Corina falou do livro, eu gosto muito desse livro, o cuidado natural, né? Ele também é uma linguagem do amor. Então, é muito especial para a gente a aromaterapia. E aí, sim, né? Eu falei que está acabando, mas a gente tem mais 2 encontros, tá, gente? Então, tem mais 2 terças-feiras, e a próxima eu vou dar uma aula para vocês, bem especial, que eu estou preparando com muito carinho. Então, espero que vocês gostem, vai ser uma aula bem bacana. E é isso, né? Quem quiser estar amanhã com a gente lá na live, vai ser ótimo ver vocês lá também. Quer falar alguma coisa, amor? É isso, eu estava só escrevendo aqui que as 2 próximas aulas a gente vai trabalhar, né, as estruturas de personalidade, o tema da empatia, que é muito importante, né, dentro da CNV. E é isso, assim, eu estou muito feliz com o ciclo, né? Obrigado aí por quem está firme e forte, quem está vendo as gravações também. Hoje até a Hanna perguntou, eu terminei o nosso, gente, como é que chama? E-book, né? Teórico, e eu coloquei lá no nosso Google Classroom. Então, quem ainda não acessou o Classroom, me manda mensagem inbox, eu te ajudo, entra, né? Vale a pena entrar lá, tem aula por aula, toda a gravação, todos os PDFs, tem vários materiais complementares, e aí lá está o e-book teórico também, em breve eu mando o prático, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui, pergunta. Sim, eu vou deixar disponível essas aulas até o final do ano, até dezembro, tá? Essas aulas para ver, rever, elas vão estar disponíveis até dezembro. Aí depois eu retiro, porque eu estou construindo um curso. Esse mesmo curso ele vai ter uma versão virtual, com aulas gravadas, e aí vai ter turmas vivenciais mesmo. Então a pessoa vai ver a aula gravada e vai ter um momento só vivencial, entendeu? Vai facilitar um pouco isso que a gente está fazendo, que aqui eu estou dando o aspecto teórico, e aí a gente está perdendo tempo nas vivências, né? E aí a gente está criando para o ano que vem, essa metodologia onde vai ter a aula gravada, e então até o final de dezembro, Elga, até 31 de dezembro está disponível para vocês. Gente, Lucas, oi! eu não achei o e-book. Tá, eu vou Onde dar uma está? olhadinha lá, tá lá em material didático, algo assim. Eu vou dar uma olhadinha agora, terminando a aula, tá, Hanna? Qualquer coisa eu te Tá. aviso aqui. Não sei se por acaso eu
Vou dar uma olhadinha aqui, eu te aviso, tá? Qualquer coisa eu mando lá no grupo também para vocês, para ficar Tá bom, guardadinho, obrigada. tá? Vai ter Gente, foto? vamos fazer uma fotinha para marcar Eu ia aqui. falar isso agora. Cadê a foto? Vamos fazer o último encontro, ficaram poucas pessoas. Eita, agora Quem lá, né? a Sair imagem na foto aí. Então, deixa eu preparar aqui. Só um minutinho, Lucas. Eu vou entrar Tá. aqui de novo, você me aceita aí. Ah, tá. Peraí. Aí, gente, enquanto a Fê está entrando, né? Quem quiser, esses dias eu estava revendo, né? As gravações, quem quiser rever, fazer pergunta, trazer lá no grupo, vamos aproveitar o tempo, né? Que a gente tem junto ainda em grupo para tirar dúvida, né? Tem gente que pode, que eu, né, deixei esse espaço para vocês me procurarem em inbox também, às vezes mandar alguma dúvida específica de um caso específico. De aproveitar, tudo isso está sendo material de muito aprendizado também para mim, e tudo isso está sendo incluído na próxima versão, né, do próximo ciclo. Ô, Lucas, você tinha falado para mim, lá no início, antes de curso começar, que ia ter um momento de workshop presencial em Brasília para quem pudesse, e quem não pudesse teria um horário individual com vocês? Acho que isso estava no outro formato anterior, não é? Estava no outro formato. Esse material que a gente vai apresentar nos 2 próximos encontros, é muito provável que ainda esse ano a gente faça um workshop só sobre a estrutura de personalidade e a comunicação não violenta, né? E aí é provável que até o final do ano a gente faça um momento presencial. E aí eu posso combinar com vocês da gente ver quem puder de você estar presente, a gente criar uma forma do grupo aqui ser beneficiado, né? Facilitar o acesso. Mas aí a gente acabou incluindo nesse formato de 7 encontros, entendeu? Porque você acha que eram 6 encontros e mais esse, né? Aí você aumentou mais um. A primeira versão do curso ela estava prevista acontecer assim num curto espaço de tempo, e aí a gente teria um workshop de mais tempo. Aí depois, só que essa turma estava para as férias de julho, aí muitos estudantes, muita gente não estava podendo, aí a gente não fez, e fez agora essa versão intensiva, já incluindo o tempo do workshop no ciclo, né? Temas, né? Mas aí é provável que a gente faça até o final do ano, e aí vocês estão super convidados a estar junto com a gente, tá? Isso é uma... Então, o Vitor está me perguntando aqui na coisa da aula 2, eu subi. Eu vou dar uma olhada lá, Vitor, tá? Da aula 2, a gravação da aula 2. Eu fiz ela, coloquei lá. Lucas, eu vou aí tirar a foto com você, porque não tá entrando, não. Peraí. Tá bom. Eu acho que só você, então, esqueceu de botar o link. Eu vou lá colocar, vou dar uma olhadinha agora aqui. Quero muito revisar esse tal de pisar. Esse tal de pisar aí, né? Ver essa aula ao vivo, né? Eu estou aqui na expectativa. Eu vou fazer isso, E foi a aula que eu errei lá, né? Que apagou, que deu bug. Bug do milênio. Então, 1, 2, 3 e... Aí, valeu, galera. Um beijo, boa noite. Boa noite. Até a próxima terça-feira. Obrigado, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, galera. Valeu, foi lindo.